Gente, boa noite novamente. Hoje nós vamos dar continuidade, né, onde a gente parou nos sistemas. Como eu falei, são muitos sistemas, hoje é mais pouco, aí nós vamos concluir. Agora vamos entrar no sistema reprodutor, né? O sistema reprodutor, vamos falar do feminino e do masculino, inicialmente do feminino, né, que ele é responsável pela reprodução humana. Vai cumprir diversos papéis importantes, como a produção dos gametas, né, gametas femininos, que são os óvulos. Ele vai fornecer um local apropriado para a ocorrência da fecundação, vai permitir a implantação do embrião. Como eu estava falando, ele vai permitir a implantação do embrião, vai oferecer ao embrião condições para o seu desenvolvimento e vai executar atividade motora suficiente para expelir o novo ser, quando ele, né, completa a sua formação. Aqui vamos ver, né, a anatomia, né, do sistema reprodutor feminino, que ele vai ser formado pelos ovários, pelas tubas uterinas, pelo útero e pela vagina. Os ovários, né? Os ovários eles vão ser dois órgãos, né, de forma oval, que eles vão medir cerca de 3 a 4 centímetros de comprimento. Os ovários eles são duas glândulas do sistema reprodutor feminino, no qual eles vão ser responsáveis pela síntese de hormônios sexuais e produção e armazenamento das células reprodutivas, os óvulos. Então, a cada ciclo menstrual, os ovários eles vão produzir e liberar um ovócito, né, que poderá ser fecundado e gerar um embrião. As funções. Uma das suas principais funções é a produção, né, dos hormônios sexuais, que é a progesterona e o estrogênio. A produção e o armazenamento dos óvulos, que eles vão ser liberados a cada mês, né, e recolhidos pelas tubas uterinas, enquanto durar a vida reprodutiva da mulher. Nas tubas uterinas, elas também são conhecidas como trompas de falópio, né, que é uma porção do sistema reprodutor feminino, como vocês podem ver na imagem. Elas vão estar ligadas entre cada ovário até o útero, né? Elas vão apresentar algumas funções importantes no ciclo reprodutor da mulher. A tuba uterina, ela tem duas funções importantes. A primeira é onde ela vai transportar o óvulo dos ovários até o útero, né, sendo fundamental a sua importância no funcionamento correto do ciclo reprodutivo. Então, as tubas uterinas também, elas são os locais onde vai ocorrer a fecundação do óvulo pelo espermatozoide. No útero, né? O útero ele é um órgão do sistema reprodutor feminino que é responsável pela menstruação, gravidez e parto. O útero ele é um órgão musculoso, oco e tem o formato de pera invertida. É no útero, né, que o embrião ele vai se instalar e vai se desenvolver até o nascimento. O útero ele fica localizado na cavidade pélvica por trás da bexiga urinária e anterior, né, ao reto. A porção superior, a porção superior lateral, ela vai ser ligada com as tubas uterinas, né, uma de cada lado. Então, essa porção, ela vai ser ligada à vagina. O tamanho do útero, ele vai variar de acordo com a idade, com o número de filhos, com as condições fisiológicas da mulher e dos hormônios. O útero, ele vai ter como função abrigar o feto, desde a fixação no endométrio até o nascimento do bebê. Então, para isso, o útero vai sofrer diversas modificações, né, que vai ser durante o período gravídico. As mudanças mais significativas serão o aumento dos vasos sanguíneos e a expansão do útero, né, que ao final dessa gestação, o útero ele vai ocupar grande parte do espaço, né, no espaço abdominal. Então, além disso, durante a gravidez, o colo do útero ele é fechado por uma membrana, o que vai evitar, né, a contaminação por agentes estranhos, né, como bactérias. Aqui podemos ver a anatomia do útero, né, onde tem o fundo do útero.
o corpo do útero, o endométrio, que é essa parte de dentro, a parte do meio é o miométrio e o perimétrio é a parte externa, a parte de fora. Temos a vagina e o colo do útero. Dá licença, Pedro Davi. Vagina. A vagina, ele é o órgão sexual e atua como o canal que faz a comunicação do útero com o meio excretor. Então, ela possui aproximadamente cerca de 8 centímetros de comprimento e 2,5 centímetros de diâmetro. Então, as suas paredes, elas são franjadas e com glândulas secretoras de muco. Suas funções, elas vão estar relacionadas à passagem de sangue, né, durante a menstruação, a penetração do pênis na relação sexual e principal, né, o canal do parto, eu botei foi parte, e o principal canal do parto, né, sendo esse local por onde é que vai sair o bebê. Vamos falar da menstruação. A menstruação, ela vai representar, né, o início da vida fértil de uma mulher, que é o período em que a mulher atinge a maturidade, né, e já pode gerar um bebê. Então, ela vai corresponder, portanto, à eliminação do corpo feminino do material resultante da descamação da mucosa uterina e do sangue resultando do rompimento dos vasos sanguíneos. Então, ela ocorre quando não há fecundação do óvulo. Aqui podemos ver, né, a anatomia da vagina. Tem um monte de Vênus, o clítoris, o meato uretral, a entrada da vagina, o períneo, o ânus, grandes lábios e pequenos lábios, né? Aqui é a anatomia da vulva. Me expressei mal, a vagina é o orifício. Sistema reprodutor masculino. No sistema reprodutor masculino, né, ele vai ser formado por órgãos internos e externos. Eles vão passar por um lento amadurecimento, onde vai concluir-se na puberdade, né? Ou seja, é quando as células sexuais elas vão ficar disponíveis para originar um outro ser, né? Para gerar um bebê. Na anatomia do sistema reprodutor masculino, os órgãos que compõem esse sistema vão ser a uretra, o pênis, a vesícula seminal, a próstata, canais deferentes, epidídimo e testículo, como vocês podem ver aí na imagem, né? A anatomia do sistema reprodutor masculino. Os testículos. Os testículos são duas glândulas de forma oval que estão situados na bolsa escrotal, né? Na estrutura de cada testículo, vamos encontrar tubos finos, né? E enovelados, né, que vão ser chamados de tubos seminíferos. Nos testículos são produzidos os espermatozoides, as células reprodutoras, que são os gametas masculinos, durante o processo chamado espermatogênese, né, que além de diversos outros hormônios. Em questão, né, desse processo, ainda vamos ver em outra aula mais à frente. O processo de formação dos espermatozoides, ele vai ser denominado espermatogênese. Então, o principal hormônio, né, é a testosterona, que vai ser responsável pelo aparecimento das características sexuais, né, secundárias dos meninos, dos homens, como os pelos, a modificação na voz, né. O epidídimo. Eles são canais alongados que se enrolam e recobrem posteriormente a superfície de cada testículo. Né? Ele vai corresponder ao local onde os espermatozoides eles vão estar armazenados. O canal deferente. O canal deferente ele vai ser um tubo, né, fino e longo, que vai sair de cada epidídimo. Ele vai passar pelas pregas ínguas, né, que é da virilha, através dos canais inguinais. Segue sua trajetória pela cavidade abdominal, ela vai circundar a base da bexiga e vai se alargar como uma ampola. Como vocês veem na imagem, esses são os canais deferentes. Ele que vai receber o líquido seminal, né, que é proveniente da vesícula seminal, através da próstata, que vai se descarregar, né, e o líquido prostático, ele vai desaguar na uretra. O conjunto dos espermatozoides, do líquido seminal
e do líquido prostático constitui o esperma ou o sêmen. A vesícula seminal. A vesícula seminal ela é formada por duas pequenas bolsas, né, que vão estar localizadas através da bexiga. Sua função é produzir o líquido seminal, uma secreção espessa e leitosa que neutraliza a ação da urina e vai proteger os espermatozoides, né, além de ajudar no seu movimento até a uretra. O líquido seminal, ele também ajuda a neutralizar, né, a acidez da vagina durante a relação sexual, onde vai evitar que os espermatozoides morram no caminho até chegar aos óvulos. A próstata. A próstata é uma glândula que faz parte do sistema reprodutor masculino, né, e ela vai estar localizada sob a bexiga. Né, ela tem um peso aproximado de 20 gramas e tem um formato que se assemelha a uma noz. Como vocês podem ver, na primeira figurinha, é a próstata normal. E nessa outra é a próstata aumentada. A função da próstata, ela vai estar relacionada com a função de um líquido prostático, uma secreção clara e fluida, né? Esse líquido ele vai fornecer os nutrientes necessários para os espermatozoides, né? Que por sua vez eles vão ser produzidos nos testículos, onde vai originar o sêmen. Então esse fluido que vai ser produzido na próstata, ele vai apresentar um pH que é alcalino e sua composição é formada por açúcares simples, né? Onde vão ser representados entre 10 e 30% do seu volume total do líquido seminal. O líquido prostático ele vai apresentar proteínas, onde vão corresponder 1% da sua composição, além de abranger também as enzimas proteolíticas, né, e os antígenos específicos, zinco, a fibrinolisina, que também vão ajudar a dissolver o sêmen. Para desenvolver essa função, né, a próstata ela precisa dos hormônios masculinos, né, que o principal hormônio é a testosterona, que é responsável por esse crescimento prostático. A uretra. A uretra ela é um canal, né, nos homens que serve ao sistema urinário e ao sistema reprodutor. Ela vai começar na bexiga, ela vai atravessar a próstata e o pênis, né? Na sua maior porção vai estar lá, até a ponta da glande, onde vai haver uma abertura pela qual vai ser eliminado o sêmen e a urina. Então é importante ressaltar, né, que a urina e o esperma nunca são eliminados ao mesmo tempo, graças à musculatura da bexiga, né? Na entrada da uretra, ela vai impedir que isso ocorra. O pênis, né? O pênis ele vai ser um órgão cilíndrico que vai possuir tipos de tecido, né? Cavernoso e esponjoso. Através do pênis são eliminados a urina, né? Que tem a função excretora, e o sêmen também tem função reprodutora. O tecido esponjoso ele vai envolver a uretra e protege enquanto o tecido cavernoso se enche de sangue, fazendo com que o pênis fique maior e ereto, né, ocorrendo a ereção. Pronto para o ato sexual e geralmente levando à ejaculação, né, que é o processo onde vai haver a expulsão do sêmen. A ereção, no entanto, ela não vai ocorrer apenas como preparação para uma atividade sexual, mas também como ela pode ocorrer por diversos estímulos fisiológicos. Doenças que vai acometer o sistema reprodutor. O câncer de próstata, né, que é um dos mais comuns, mais diagnosticados, né, nos homens a partir de 40 anos. Os sintomas mais comuns é a ardência a urinar, levantar-se várias vezes à noite para urinar, a diminuição no jato urinário, a sensação de não ter esvaziado completamente a bexiga, a presença de sangue na urina e entre outros. Então, por outro lado, também tem o câncer de testículo, que representa 1% dos cânceres masculinos, sendo o aparecimento de nódulos ou caroços, né, nódulos caroços, que vai ser indolor. Então, dessa forma, nota-se alguma anormalidade, devendo se procurar, né, um médico especialista. Vamos entrar no sistema esquelético. O sistema esquelético ele vai ser construído de ossos e cartilagem, né, além dos ligamentos e tendões.
O esqueleto, ele é responsável por sustentar e dar forma ao nosso corpo. Ele também vai proteger os órgãos internos e vai atuar em conjunto com o sistema muscular, né? E articula para a gente desenvolver o movimento. Outras funções são a produção de células sanguíneas, né, da medula óssea, e o armazenamento de sais minerais como o cálcio. O osso é uma estrutura viva, muito resistente e dinâmica, né, pois ele tem a capacidade de se regenerar quando sofre uma fratura. Essa é a estrutura do osso. Tem a linha epifisária, né, o osso é esponjoso, vasos sanguíneos, a medula óssea amarela, o periósteo e a cartilagem articular. A estrutura óssea ela é constituída, né, de diversos tipos de tecido conjuntivo, né, que é o denso, ósseo, adiposo, cartilaginoso e sanguíneo, além do tecido nervoso. Os ossos longos são formados por diversas camadas, né, que é onde vamos ver aqui no quadro abaixo. Só que isso aqui é mais para áreas específicas, mas eu trouxe só a título de conhecimento, né, as camadas do osso, né, que é o periósteo, o osso compacto, o osso esponjoso, canal medular e medula óssea, que foi o que eu acabei de mostrar na imagem. O esqueleto humano ele é composto por 206 ossos com diferentes tamanhos e formas. Eles podem ser longos, curtos, planos, suturais, sesamoides e irregulares. Né? Cada um deles vai apresentar suas estruturas, suas funções próprias, né? Então ele vai ser dividido em axial e apendicular. O esqueleto axial os ossos do esqueleto que estão na parte central do corpo, ou próximo da linha média, né? Que é o eixo vertical do corpo. Os ossos que vão compor a cabeça, né? O crânio e o osso da face, a coluna vertebral e as vértebras, o tórax e o osso ióide, que é um ossinho que temos aqui. Como eu falei, o tórax, né, que é costelas e externo. Crânio e ossos da face, né? A cabeça ela é formada por 22 ossos, 14 da face, 8 da face da caixa craniana, e ainda há, né, 6 ossos que compõem o ouvido interno. Então, o crânio ele é extremamente resistente, né? Seus ossos eles estão ligados e sem movimentos. Eles são responsáveis por proteger o cérebro, além de possuir funções de sentido, né? Aí são os ossos frontais, nasal, osso lacrimal, osso maxila, osso zigomático, o da mandíbula, osso esfenoide, osso temporal, osso occipital e parietal. Coluna vertebral, né? A coluna vertebral é formada por vértebras que vão fazer as ligações entre si por articulações, né? O que vai tornar a coluna bem flexível. Então, a coluna, né, ela vai possuir curvaturas que vão ajudar a equilibrar o corpo e amortecer os choques durante os movimentos. Ela vai ser constituída por 24 vértebras, né, independentes, e são 9 estão fundidas. Então, vamos ver no quadro aqui como elas vão estar agrupadas. As cervicais, né, são 7 vértebras do pescoço, como vocês podem ver na imagem. As torácicas são 12, né, que elas vão se articular com as costelas. As lombares são 5 vértebras. As do sacro também são 5 vértebras, né, que são chamadas de sacrais, e a do cóccix, que são 4 pequenas vértebras. O tórax, né, o tórax ele vai ser constituído por 12 pares de costela, ligadas umas às outras pelos músculos intercostais, né, são ossos chatos e encurvados que se movimentam durante a respiração. As costelas elas vão estar ligadas às vértebras torácicas, né, na sua parte posterior. Anteriormente, as 7 primeiros pares de costelas eram chamadas de verdadeiras e ligam-se ao externo, né, sendo que temos 3 seguintes que são falsas, que ligam-se entre si. E os 2 últimos pares flutuantes, é assim que é denominada.
Então, não se liga a nenhum osso, né, as flutuantes. O externo é um osso plano que se liga às costelas por meio da cartilagem. O osso hioide é o osso que possui o formato de U e ele vai atuar como ponto de apoio para os músculos da língua e do pescoço. O esqueleto apendicular, né? O esqueleto apendicular ele vai possuir os apêndices do corpo, né? Onde vai corresponder aos ossos dos membros superiores e inferiores. Além disso, o esqueleto apendicular ele vai possuir os ossos que os ligam ao esqueleto axial, as chamadas cintura escapular e pélvica, né? Além dos ligamentos, juntas e articulações. A cintura escapular ela é formada pela clavícula e as escápulas. Né? A clavícula ela é longa e estreita. Ela vai se articular com o externo e na outra extremidade com a escápula, né? O que é um osso chato e triangular articulado com o húmero, né? A articulação do ombro, como vocês veem aí na segunda imagem. Nos membros superiores, né, ele corresponde aos braços, onde tem-se o número de ossos mais longos no braço, ele se articula com o rádio, que é mais curto e lateral, e também com a una, que é um osso chato e bem fino. Os ossos da mão são 27, que vai ser divididos em carpos, 8, metacarpos, 5 e falanges, 14. Como vocês viram aí na primeira imagem, né? Tem o braço, o antebraço, né, que é dividido em una e rádio, e a mão, que tem os ossos do carpos, metacarpos e as falanges. Na cintura pélvica, a cintura pélvica ela vai ser formada pelos ossos do quadril, né, os ossos ilíacos, que são constituídos pelo ilho, o isco e o pubis fundidos, e são firmemente ligados ao sacro. Né, a união dos ossos ilíacos, do sacro e do cóccix, formam a pelve, né, que na mulher é mais larga, menos profunda e com a cavidade maior. É essa formação que vai permitir a abertura, né, da pelvis no momento do parto para a passagem do bebê, né, no parto natural. Membros inferiores, né? Os ossos dos membros inferiores, eles vão ser responsáveis pela sustentação do nosso corpo, né? E pela movimentação. Por isso, eles têm de suportar o peso e manter o nosso equilíbrio. Os ossos do membro inferior é o fêmur, a patela, a tíbia, a fíbula e o osso dos pés. Né? O fêmur, ele vai ser o osso mais longo do nosso corpo, tem cabeça arredondada, né, para encaixar na pelve. A patela é um osso sesamoide articulado com o fêmur. A tíbia, ele vai suportar todo o peso na parte superior do corpo. A fíbula é um osso mais fraco, né, que é ligado com a tíbula e ajuda a mover o pé. E os ossos do pé, né, que tem 26 ossos e vão ser divididos, assim como na mão, vão ser divididos em tarso, metatarsos e falanges. A ossificação e a remodelação óssea, né? Esse processo ele vai se iniciar por volta das 6 primeiras semanas de vida, né? E vai terminar no início da fase adulta. É onde o osso ele vai sofrer continuamente um processo de remodelação, onde parte do tecido existente ele é reabsorvido e um novo tecido vai ser formado. No embrião, o esqueleto é basicamente formado de cartilagem, mas essa matriz cartilaginosa ela vai se calcificando, né? E as células cartilaginosas vão morrendo. As células jovens vão ser denominadas de osteoblastos, né, que eles vão agir produzindo colágeno e a mineralização da matriz óssea, né, onde vão formar os tecidos conjuntivos que vai ocupar a matriz cartilaginosa. No entanto, esse processo eles vão ser produzidos nas lacunas e pequenos canais que aprisionam os osteoblastos na medula óssea. Essa ação ela transforma os osteoblastos em osteócitos, que são essas células presentes, né, no osso já formado. Então, outro tipo de célula óssea, né, o osteoclastos, eles vão ser responsáveis por absorver o tecido ósseo. Os osteoclastos, eles agem, né, na porção central da matriz óssea e formam um canal medular.
As fraturas, né? As fraturas em situações em que é uma situação em que os ossos eles são submetidos a uma pressão maior, né? Do que a sua resistência. Então, eles podem se romper. Elas podem acontecer por um estresse, né? Quando pequenas pressões elas vão ser atuadas repetidamente em um local. Outra situação que pode causar fraturas é por uma doença, né? Como a osteoporose, que é onde a condição do osso ela vai sofrer a desmineralização, perdendo cálcio para o sangue. Na superfície da fratura, na superfície do local em que vai ocorrer a fratura, vai ser formado um coágulo de sangue, né? Morrem células e a matriz óssea ela é destruída. Uma intensa vascularização ela toma conta do local e há a proliferação de células percussoras das células ósseas, originando um tecido reparador nessa região, né, onde é formado um calo ósseo. E dependendo do tratamento e das atividades que for realizada por essa pessoa, né, com o passar do tempo, o calo vai ser substituído pelo osso esponjoso, né, e mais tarde por um osso compacto, reconstituído o tecido de como era antes. Vamos ver aqui, né, o sistema muscular. O sistema muscular ele é composto pelos diversos músculos do nosso corpo. Os músculos são tecidos cujas células e fibras musculares elas vão ter a função de permitir a contração e a produção dos nossos movimentos. Essas fibras musculares, por sua vez, elas são controladas pelo sistema nervoso, né, que elas se encarregam de receber informações e respondê-las, né, realizando a sua ação que é solicitada. Aqui temos os músculos, alguns dos músculos do nosso corpo, vocês podem ver depois, com mais calma. As funções do sistema muscular. O sistema muscular ele vai apresentar algumas funções, né, onde vai ser fundamental para o nosso corpo, como a estabilidade corporal, né, a produção dos nossos movimentos, aquecimento do corpo, onde vai manter a nossa temperatura corporal, o preenchimento do corpo, né, vai dar uma melhor sustentação, o auxílio nos vasos sanguíneos, os grupos musculares, né? O nosso corpo humano ele vai ser formado por aproximadamente 600 músculos, né? Que trabalham em conjunto com os nossos ossos, articulações e os tendões, que vai permitir com que façamos diversos movimentos. Eles são agrupados da seguinte forma: músculos da cabeça e pescoço, músculo do tórax e do abdômen, né? E músculos dos membros superiores e inferiores. Eu trouxe só as imagens para vocês verem, porque é coisa para ver mais aprofundado. Aqui, como vocês podem ver, músculos da cabeça e pescoço. Tem o músculo frontal, temporal, orbicular dos olhos, o masseter, e o esternonucleidomastoide. Aqui, nos músculos dos membros superiores, tendão não, músculo extensor radial longo do carpo, músculo extensor radial curto do carpo, né? Tem o longo e o curto. Músculo extensor ulnar do carpo, músculo do indicador, músculo curto do polegar, músculo longo do polegar e entre outros. Músculos do tórax e do abdômen, né? Podemos ver o músculo do trapézio, o músculo do romboide menor e do romboide maior, o músculo do deltoide, o músculo da supraespinhal e entre outros. E os músculos dos membros inferiores, né? Temos o músculo psoas maior, músculo sartório, músculo reto femoral, músculo fibular longo, e dentre outros, que é estudado mais aprofundado, né? Se Deus quiser, todos vocês vão passar no vestibular e enfermagem e educação física vocês vão ver bem direitinho quem escolheu esse curso. Então, gente, por hoje é só. Terminamos todos os sistemas. Eu espero que tenha sido proveitoso. Eu desejo bons estudos para vocês. Uma boa noite. Qualquer coisa, podem falar comigo. Vou interromper aqui a gravação.